Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, minha amada família Eletrônica Fácil. O tema da nossa Masterclass de hoje é o seguinte: como ganhar R$ 1.000 gastando cerca de R$ 5 com reparo de placas eletrônicas. Fechou? E hoje, para aqueles que ficarem até o final desta Masterclass, nós vamos bater muito papo, vamos mostrar muitas possibilidades de como que você que está começando no mundo da eletrônica pode alcançar esses objetivos, essas metas de você fazer uma renda extra no mundo da eletrônica, de você reparar e arrumar placas eletrônicas, para que você então possa somar uma monetização a mais no seu dia a dia, né? Fazer uma renda extra, ganhar mais dinheiro. Quem sabe depois mudar para a eletrônica definitivamente, tornar o seu trabalho principal no decorrer do tempo, mas para isso será necessário uma coisa muito, muito, muito importante mesmo. E para eu te explicar que coisa é essa, você tem que ficar até o final dessa Masterclass ao vivaça, que está simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! Show de bola, galera! E como esta aqui é uma Masterclass ao vivo, perfeita, é uma Masterclass que acontece aqui para as pessoas VIP aqui da nossa família Eletrônica Fácil, e depois a gente reposta para toda a galera poder assistir de forma top de linha, incrível e sensacional. Ela necessita de interação, a gente precisa interagir aqui nessa Masterclass, perfeito? Para a gente começar, então, você vai colocar para mim aqui no chat o número 1, o número 2 ou o número 3, como é de praxe aqui na família Eletrônica Fácil. O número 1, você vai colocar aqui no chat para mim, se você ainda é um faixa branca no mundo da eletrônica. Então, se você está começando no mundo da eletrônica, se você se considera um faixa branca, você vai colocar para mim o número 1 aqui no campo de comentários. Professor, sou um faixa branca, um faixa transparente ou até mesmo faixa fantasma. Fechou? Você vai colocar o número 2, se você se considera ali no nível intermediário. Então, professor, estou mais ali para o nível intermediário, faixa azul, faixa roxa. Já estou no curso de eletrônica fácil, já estou aprendendo, evoluindo e crescendo. Já estou, quem sabe, fazendo até meus primeiros reparos. Já estou arrumando placas eletrônicas, já faço teste com multímetro, osciloscópio e muito mais. Você coloca o número 2, está no nível intermediário. E o número 3, você vai colocar para mim aqui no chat, se você já se considera um faixa preta. É isso mesmo. Então, se você já se considera aí um faixa preta no mundo da eletrônica, já domina a área, já sabe fazer leitura e interpretação de esquema eletrônico, já sabe fazer análise completa de funcionamento de placa, circuito eletrônico, e já fatura muito mais do que R$ 1.000 gastando R$ 5 em componentes se você colocar o número 3, sendo faixa preta. No mundo da eletrônica, lembrando sempre que o professor Rodolfo fala que mesmo você sendo faixa preta e você estando aqui, ninguém é tão grande que não possa aprender mais, evoluir e crescer. E também ninguém é tão pequenininho que também não possa ensinar. Todos podem aprender, todos podem ensinar e todos podem crescer. No mundo da eletrônica, principalmente quando você está entrando numa área nova, você é pequenininho. E aí vai ter alguém grande lá que vai poder compartilhar, vai poder ensinar conhecimento para você, vai poder aprender. E você também, pequenininho, vai poder ensinar, vai poder contribuir, vai poder tornar a família muito mais forte. E é assim que a gente se torna faixa preta, compartilhando conhecimento. Até você dominar todo esse esquema eletrônico de fonte chaveada aqui, de forma top de linha, maravilhosa e show de bola, que por sinal é tema também da aula de hoje. Beleza, meus queridos? Fechou? Vamos ver o que a galera tá falando aqui? Então temos aqui o nosso querido João. E aí, João, número 2. Muito bem, João. Aí sim, hein? Marcelão Assis, número 1. O Décio colocou aqui, boa tarde, Décio, Maceió, Alagoas, Cassiano, número 1. Esse de refrigeração, número 2. Família Solar, número 2. Fabião, número 1. Moisés, número 1. Alexandro, número 1. Enquanto a galera vai colocando os números 1 e número 2, gente, convites muito especiais para vocês, tá? Presentes do professor Rodolfo para vocês. Não esquece que clicando no link aqui da descrição do vídeo, você vai acessar o nosso site, cursoseletronicafácil.com.br. Aqui você pode conhecer todos os nossos treinamentos, todos os nossos cursos para você sair do absoluto zero, mesmo rumo à faixa preta,
No mundo da eletrônica tem um curso de eletrônica fácil, digital e Arduino para iniciantes, soldagem, dessoldagem eletrônica e remoção e restauração de resina de silicone em placas eletrônicas também, tá? E você também aqui pode baixar seus e-books gratuitamente. Então você pode baixar o e-book do curso de eletrônica fácil gratuitamente, o e-book do curso de solda gratuitamente também, presentão do professor Rodolfo. Para vocês, o link está aqui na descrição do vídeo e no chat ao vivo aqui também, tá? Assim como nós temos o nosso site de treinamentos, você também pode turbinar a sua bancada com os produtos Eletrônica Fácil. Então temos a nossa loja eletronicafácil.com.br. Se você precisar comprar kits de soldagem eletrônica, né? Então, kit 10 em 1, kit 2, de soldagem 2.0. Olha só que kits top para você turbinar a sua bancada. Então, sugador de solda, kit de pinça antistática, fluxo de solda, Arduino, kits para Arduino, perfeito? Robô seguidor de linha, multímetro, tudo tem na loja Eletrônica Fácil. O link também está aqui na descrição do vídeo. Fechou? E é claro que você também, se você quer ser faixa preta na área de osciloscópio, então, pô, professor, quero dominar a utilização dos osciloscópios, tá? Se você quer dominar a utilização dos osciloscópios, clica no link aqui da descrição do vídeo também. E tem aqui o nosso querido e-book gratuito Desbravando o Osciloscópio da Rigol. Perfeito? Então você pode baixar gratuitamente o e-book Desbravando o Osciloscópio da Rigol. Beleza? E aqui também tem todos os distribuidores da Rigol no Brasil para você turbinar a sua bancada de eletrônica também. Fechou? E-book Desbravando o Osciloscópio. Links estão aqui na descrição do vídeo. Fechou? O Bill Souza falou aqui, número 1. Fechou, meus queridos. Vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Então, vamos bater papo sobre o tema da live de hoje, que é muito importante, tá? Legal? Então, eu coloquei aqui números redondos, né? Como ganhar R$1.000 gastando R$5 com reparo de placa. Esse título aqui da live te deixou curioso, pessoal? Esse título da live te deixou curioso? Anota, estou curioso aqui para mim no campo de comentários, tá? Estou curioso. Se você está curioso aí, para saber qual que é o caminho para você chegar nesse nível aí. Anota, estou curioso aqui no campo de comentários, tá? Pessoal, muitas pessoas têm dificuldade de saber quanto que vai cobrar numa manutenção eletrônica, num reparo de placas, num reparo de equipamentos, tá? Beleza? Olha, a Kellen colocou que estou curiosa. Muito bem, Kellen. Vamos lá, vamos para cima, tá? Muitas pessoas têm a seguinte dúvida. Ó, o Luiz Fernando. Fogão, ó o fogão, cara. Tô curioso. O Maciel aqui, ó, tô curioso. Muito bem. Vamos para cima, tá? Muitas pessoas, ó, têm dificuldade de saber o quanto cobrar pela manutenção de placas eletrônicas. Não é verdade, gente? Então, arrumei uma placa, arrumei um ar-condicionado, arrumei um notebook, arrumei um MacBook, arrumei um desktop, arrumei um monitor, arrumei uma TV. E aí, quanto é que eu cobro? Você tem essa dificuldade? Você tem essa dificuldade de saber quanto cobrar pela manutenção de placas ou equipamentos eletrônicos em geral, tá? Então, anota aí, eu tenho essa dificuldade aqui no campo de comentários. E eu tenho uma regra aqui para te salvar, tá? Ó. Gente, a primeira coisa é a seguinte, tá? Então, você está reparando aí placas eletrônicas? Está reparando placas eletrônicas, arrumando placas eletrônicas, arrumando equipamentos eletrônicos em geral, tá? A primeira coisa que tem que ter na sua mente é o seguinte, tá? Dificilmente alguém vai pagar numa manutenção eletrônica. E é isso que vale uma reflexão, tá? Então, dificilmente alguém vai pagar numa manutenção eletrônica mais que 40% do valor do equipamento adquirido. Então, por exemplo, você tem lá uma máquina de lavar, você tem uma TV, você tem um iPhone, você tem um notebook,
você tem um ar-condicionado. Certo? Então, gente, vou colocar valores aqui simplesmente fictícios, tá? Só para a gente bater papo para eu abrir a mente de vocês, tá bom? Beleza? Então, na máquina de lavar, por exemplo, lá você pagou R$2.000 na máquina de lavar, você na TV você pagou cerca de R$2.500. No iPhone, eu nem sei quanto tá um iPhone porque eu não tenho. Vamos supor que você pagou aí um lançamento, vai, sei lá, uns R$6.000 um iPhone. Sei que é bem caro. Notebook pagou 4.000. Um ar-condicionado pagou 3.000. Então, pessoal, quando as pessoas elas pagam esse valor no equipamento, elas vão fazer a seguinte análise. Se aquilo que eu vou mandar arrumar custa metade do valor do equipamento, não compensa eu arrumar. Eu vou comprar outro. Então, por exemplo, a máquina de lavar custa 2.000. Se ficar R$1.000 para arrumar a máquina de lavar, o que a pessoa vai fazer? Vai comprar outra. A chance da pessoa comprar outro equipamento é muito, muito, muito grande. Não é verdade? Você não concorda comigo? Se você concorda, anota eu concordo aqui no campo de comentários. Mesma coisa, comprou uma TV. Legal, comprou uma TV? Ficou R$2.500. Para ir para arrumar, putz, fizeram um orçamento que vai ficar R$1.300 para arrumar. A pessoa dificilmente vai fechar o orçamento com você. Assim como se ficar cerca de 3.000 para arrumar esse iPhone aqui, se ficar 2.000 para arrumar esse notebook, se ficar 1.500 para arrumar este ar-condicionado. Então, regra prática, gente, ó, regra prática. Para de ter ilusão, tá? Legal? Então, regra prática. Dificilmente um cliente, quando você vai passar um orçamento, vai fechar com você se o valor do seu orçamento ficar mais do que 40% do valor do equipamento. Dificilmente, é muito raro, tá? Tá bom? Beleza? Não faz sentido? Você concorda? Se você concorda, anota aqui, eu concordo no campo de comentários. Ó, a Kellen concorda. O Décio falou aqui, ó, verdade. Fechou? Então, é mais ou menos por aí. Então, você já tem que ancorar isso em mente. Não tem como você passar um orçamento para o seu cliente que fique mais do que 40% do valor do equipamento. Fechou? Legal. A partir disso aqui, o que é muito importante você ter em mente, pessoal? Tem algumas particularidades. Tem algumas particularidades? Tem. Então, vou anotar aqui para vocês. Ó. Tem alguns nichos que a galera paga? Tem. Então, tem nichos, ó, que os clientes pagam mais que 40 num reparo de placa, por exemplo? Tem nichos? A resposta é tem, pessoal. Tem sim, tá? Nichos que precisam de imediatismo e nichos que geram um retorno financeiro brutal. Aí a galera vai pagar mais do que 40%. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, ó, placas eletrônicas de máquinas industriais. A galera vai pagar mais do que 40%? Vai pagar com certeza. Eu vou te explicar o porquê. Existem situações, quando a gente fala de máquinas industriais, que existem máquinas que vêm da Alemanha, tem máquinas que vêm do Japão, tem máquinas que vêm da China, tem máquinas que vêm da Itália, tem máquina que vem do mundo inteiro. Né? Por quê? Porque o Brasil é um país importador de tecnologia. Como o Brasil é um país importador de tecnologia, automaticamente é um importador de placa eletrônica também. Se o Brasil é um país importador de placa eletrônica, o que isso significa? Que dificilmente as placas eletrônicas das máquinas industriais estarão no Brasil. Dificilmente as máquinas que vêm da Itália, do Japão, de qualquer tipo de país que a gente está comprando aqui para colocar nas nossas linhas de produção, vão ter estoque nacional. É muito difícil. Isso quer dizer o quê? Que muitas das vezes, quando você tem placas eletrônicas,
quando você tem placas eletrônicas inseridas nessas máquinas com toda certeza, se essas placas dão defeito, uma saída é trazer uma placa de fora para chegar no Brasil. Então você vai trazer uma placa da Alemanha, você vai trazer uma placa da Itália, você vai trazer uma placa do Japão, vai trazer uma placa da China, vai trazer uma placa de qualquer lugar do mundo para fazer a máquina voltar a rodar. E aí, quer dizer o quê, gente? Que máquina parada, muitas vezes tem uma máquina dentro da indústria que parada custa 100 mil reais prejuízo. Então, 100 mil reais de prejuízo a cada hora que a máquina fica parada. Não é verdade? E aí vai ter um encarregado, vai ter um gerente, vai ter um supervisor que vai ficar lá buzinando na sua cabeça que, pô, a produção precisa continuar, a máquina não pode parar. Então, devido a essa necessidade aí que o professor Rodolfo está te falando aqui, ó, se você repara placas eletrônicas de máquinas industriais, você vai conseguir cobrar mais do que 40% do valor da placa. Então, por exemplo, tem máquinas CNC, né? Então, centro de usinagem, centro de usinagem. Entre outras máquinas, que vai ter placas lá que custam 10 mil reais. E aí, se você cobrar no reparo 50%, 5 mil reais, o que vai acontecer, gente, se você cobrar 5 mil reais? A chance de você ter um fechamento é muito grande. Por quê? Porque cada hora parada dessa máquina custa muito mais do que isso. Então você fecha, você repara. E detalhe, não vai faltar serviço para você. Por quê? Porque existem pouquíssimas pessoas que fazem esse tipo de reparo eletrônico em placas de nichos industriais. Por quê? São nichos muito específicos. Quando a gente fala de placas eletrônicas, ó, quando a gente fala de máquina de lavar, quando a gente fala de iPhone, fala de TV, ar-condicionado, notebook, já existem equipes, já existem assistentes, já existem pessoas que vão para essas áreas de especialização e fazem esses reparos para poder ganhar essa grana aí. Perfeito? Então estudam ali, beleza. Só que quando você vai para o nicho industrial, então, ó, faltou falar aqui, ó, né? Então, quando você cai na área aqui, não só de CNC, centro de usinagem, como CLPs, né? O que são os CLPs dentro da indústria? Então, controlador lógico programável. Quando se fala de robótica, robôs, perfeito. Módulos de interface, inversor de frequência, soft starter, controle de partida e parada de motores aí de forma suave dentro das indústrias, tá? Esse nicho provavelmente ele vai até pagar os 50% ou mais para você por causa da urgência, tá bom? Por causa da máquina parada custa muito, beleza? Mas esses são nichos mais restritos. Não é comum a maioria das pessoas irem para esses nichos aqui, tá? Por isso que quando você tem uma equipe de manutenção industrial e você foca nessas manutenções desse tipo de placas, servo drive, né? Perfeito? Equipamentos que trabalham com protocolo de comunicação industrial, então ASI, Profibus, Profinet, DeviceNet, tá? Beleza? Vai pagar mais do que 40%, vai chegar a 50% ou até mais, dependendo da urgência, tá? Mas, em geral, o seu cliente não vai pagar mais do que 40% para você, tá bom? Beleza? Olha só que bacana, né? Por isso que é muito massa a interação da live aqui, do momento ao vivo aqui com vocês. VIP, gente, ó. Porque o fato é o seguinte, ó. Trabalho com automação, uma IHM que substitui hoje custava R$ 51.800 e foi para reparo. Então pensa, gente, olha que loucura isso, né? Não é mentira, é tecnologia. É tecnologia, ó. Então olha que loucura, olha o que saiu ao vivo aqui, ó. Uma IHM que custa R$ 51.800. Professor, o que é IHM mesmo? Interface homem-máquina. Muitas vezes com touch, né? Então, muitas vezes tem até aí, passando na IHM, um sistema supervisório. Então, imagina que você arruma essa placa aqui, gente. Imagina aí que você arruma essa placa eletrônica dessa IHM aí, que custa R$ 51.800. Se você cobrar
R$10.000? Imagina. Se você cobrar R$10.000, vale a pena? O que vocês acham? Anota aí para mim no campo de comentários, gente. IHM, R$51.800. Se você cobrar R$10.000 na manutenção, vale a pena para a pessoa, ao invés de trocar por uma nova? O que vocês acham? Vale a pena ou não? R$51.800 uma nova. Você vai cobrar R$10.000 numa manutenção. Vale a pena trocar ou vale a pena fazer o reparo? O que vocês acham? Anota aí no campo de comentários. Vale a pena ou não vale a pena? Para eu saber a opinião de vocês, tá? Isso é muito importante. Barato, né, Leandro? Barato demais. Para você ver como até 25K, pois é. Até 25K, Vladimir. Com certeza. Na verdade, dando a garantia ali, tá top demais. Então, tem pessoas, pessoal, que falam que eletrônica não dá dinheiro. Ah, eletrônica não dá dinheiro. Esse negócio de eletrônica aí já está ultrapassado. Eletrônica não vale nada, eletrônica é tudo descartável. A resposta é: toma cuidado em pensar assim. Olha lá. Então, invista em uma máquina nova, com certeza, né? De uma IHM nova, com certeza vale o reparo, vale o reparo. Para máquina industrial, sim. Até 25K. Perfeito, tá? Então, o que você tem que entender? Que a eletrônica, gente, que está em tudo quanto é tipo de equipamento do nosso dia a dia, tanto doméstico como industrial, uma hora vai dar problema e, de acordo com o valor agregado do equipamento, você vai conseguir ganhar mais ou ganhar menos em cada reparo, tá? Então, o que acontece, ó? Você precisa pensar o seguinte, ó. Você tá gostando dessa aula, gente? Já deixa a aula top aqui no campo de comentários e vamos para cima, que ainda até o final dessa aula o professor Rodolfo tem um presentão aqui para você, tá? Você precisa pensar o seguinte. Existem duas maneiras de você ganhar muito dinheiro com o reparo de placas eletrônicas. Existem duas maneiras, gente. Existem duas maneiras de você ganhar muita grana com o reparo de placa eletrônica. Muito obrigado, gente. O Aula Top é o que patrocina essa aula. É o que dá a motivação do professor Rodolfo ficar ao vivo aqui para fazer esse bate-papo aqui com você. Fechou? Vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Como que fica a garantia do reparo? Você dá a garantia, Paulo. Mas precisa ser pelo menos em 90 dias, tá? Pelo menos 90 dias. Senão ninguém vai fechar o trampo com você, não. Tá bom? Pelo menos 90 dias, tá, Paulo? É claro que a garantia, Paulo, você vai dar em cima da manutenção realizada. Então, toda manutenção você vai gerar o quê? Exatamente um descritivo do processo de manutenção. Então, qual foi o trecho, qual foi o defeito, e aí você vai colocar a garantia em cima daquela manutenção. Porque senão, por exemplo, a pessoa pega, você repara o inversor de frequência, que custa 5 mil, 6 mil, 10 mil. Opa, reparou ali, defeito na fonte chaveada, beleza. Aí a pessoa coloca um motor na saída do inversor de frequência com muito mais cavalos do que o natural. Sobrecarrega a saída, queima lá os IGBTs do inversor de frequência. Aí não tem nada a ver com o que você arrumou, entendeu? Então, tudo bem explicadinho, tudo bem explicado, muito bem dimensionado e, inclusive, assinado por ambas as partes. Aí você fica respaldado, tá? Mais tipicamente 90 dias a garantia. Tá bom? No mínimo 90 dias, tá? Beleza? Aula top, muito boas dicas. Vamos para cima, beleza? Vamos lá. Então, gente, existem duas maneiras de você ganhar muita grana com reparo de placas. A primeira é trabalhar com nichos de placas que são relativamente caras. Gente, tem uma coisa importante, tá? Que aí não tem como a gente fugir. Não tem como a gente fugir. E aí você precisa entender muito bem, tá? Olha só.
Quando você fala em reparo, qualquer manutenção de qualquer coisa, pessoal, escuta bem o que o professor Rodolfo está te falando, tá? Qualquer manutenção de qualquer coisa está atrelado ao preço do produto. Qualquer manutenção de qualquer coisa está tipicamente relacionada ao preço do produto. Então, pensa assim, ó, se você tem dois carros, ó, dois automóveis, você tem dois automóveis. Um automóvel custa 200 mil reais. O outro custa 300 mil reais. O outro custa 100 mil reais. E o outro custa 50 mil reais. 50, 100, 200 e 300 mil reais. Se der uma raladinha em qualquer parte do carro, seja numa porta, seja no para-choque dianteiro, para-choque traseiro, apenas uma raladinha, gente. Apenas uma raladinha. O que vai acontecer com o preço do reparo aí na funilaria? O que vocês acham que vai acontecer? Ó. Então, ó, situação. Segura aí. Situação. Carro de 50 mil. Carro de 100 mil. Vem comigo que você passa de ano. Vamos aquecer o chat dessa live aqui. Vamos lá, ó. Carro de 200 mil. E o carro de 300 mil. E aí, ralou, gente, ó. Segura aí. Vamos lá, ó. Olha lá. Tá aí, ó. E deu uma raladinha na porta de cada um dos carros. A mesma raladinha no carro de 50 mil, no de 100 mil, no de 200 mil e 200 mil. O que vai acontecer com o valor da manutenção disso daí em cada um dos carros? Se você analisar com carinho, a manutenção dessa porta do carro de 300 mil reais vai custar o mesmo valor de 50 mil reais? Responde aqui para mim no campo de comentários. Vamos abrir a mente, gente. Ó, essa Masterclass é para abrir a sua mente, tá? Então, o preço do reparo da manutenção do carro de 50 mil vai ser igual ao de 300 mil? Por mais que o reparo seja o mesmo? Qual que é a resposta, gente? Não vai. É o mesmo raladinho, mas o valor não custa a mesma coisa. Não vai custar a mesma coisa. Não tem jeito. Então, é claro que eu vou colocar valores fictícios aqui, porque eu não sou funileiro, tá? Mas se aqui for custar R$1.000, aqui, ó, que é um carro mais velhinho, aqui vai custar no mínimo 1.500, aqui já vai custar 5 mil e aqui vai custar 10 mil. Não tem jeito, é a mesma coisa do IPVA, exatamente. É proporcional ao valor do veículo. O preço do reparo é diferente, será conforme o valor do carro. Não tem jeito. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem, meu querido? Não tem jeito, pessoal. Então, o valor da manutenção sempre vai ser proporcional ao valor do veículo, ou melhor, proporcional ao valor da placa eletrônica e também proporcional ao valor do equipamento que você está reparando. Sabe por quê, pessoal? Ó, professor, mas aí você está alogrando o cliente. Calma, ó. Porque tem uma coisa chamada responsabilidade técnica do técnico e da assistência. Assistência. Ó, tem muita gente, pessoal. Isso aqui é muito, nossa, isso aqui é muito importante a gente falar, tá? É um assunto bem polêmico.
Mas é muito importante a gente conversar sobre isso, tá, pessoal? Beleza? Por quê? Responsabilidade técnica do técnico da assistência está totalmente relacionada ao seguinte: como você assumiu a manutenção daquele equipamento, o equipamento voltar a funcionar é sua responsabilidade. Isso quer dizer que, se você pegou a máquina de lavar para reparar, uma máquina que custa 2.000, uma TV que custa 2.500, um iPhone de 6.000, notebook de 4.000, ar-condicionado de 3.000. Se você pegou qualquer um desses equipamentos para poder fazer o reparo e durante o processo de reparo você prejudicou o equipamento do cliente, então vamos supor que você vai fazer um reparo na placa eletrônica do iPhone, do notebook, do ar-condicionado, tá? E aí você prejudicou o equipamento do cliente. Você piorou ainda mais o funcionamento do equipamento do cliente. Você estragou o equipamento do cliente. De quem é a responsabilidade técnica? Não é do cliente, é sua. Então, o que vai acabar acontecendo contigo? Se você vai reparar uma placa eletrônica, você prejudica a placa do seu cliente. Então, você vai e usa uma técnica errada de reparo. Você vai e usa uma temperatura errada na soldagem de soldagem eletrônica. Você vai e vai injetar tensão na placa, inverte a polaridade, causa uma queima brutal de todo mundo que está numa malha de alimentação positiva e negativa, que é o que acontece quando você vai alimentar uma placa. Se você vai alimentar uma malha de 5 volts, 0 volts, numa placa eletrônica, seja qual for, você vai alimentar, vai inserir, vai injetar tensão para você fazer teste a quente na placa eletrônica. E aí, você inverte a polaridade lá na alimentação. O que vai acontecer, gente? Vai sair queimando tudo quanto é tipo de circuito integrado. Se queimou, e agora, cara? O que você vai fazer? A responsabilidade é do técnico e da assistência técnica. Isso quer dizer que o técnico e a assistência técnica vão ter que tirar grana do bolso para dar uma placa nova ou até mesmo um equipamento novo para o cliente ficar satisfeito. Porque a responsabilidade de quem assumiu foi você, técnico, técnica, assistência técnica. Perfeito? Então, meus queridos, é por isso que quanto maior o valor do equipamento, quanto mais caro é o equipamento que você vai reparar, maior é o valor da manutenção. Maior é o valor da manutenção. Por causa da responsabilidade técnica. Tá claro isso para vocês, gente? Então, a responsabilidade técnica para um equipamento que custa 2.000 é uma, para o que custa 6.000 é outra, para o que custa R$ 51.800 é outra. Ficou claro isso para vocês, gente? Tá claro isso para vocês? Isso aqui está abrindo a mente de vocês? Está fazendo sentido para vocês? Se está fazendo sentido para vocês, anota tá fazendo sentido. Anota aí. Está fazendo sentido? Anota aí. Está fazendo sentido. Está fazendo sentido. Aí no campo de comentários. Que é isso que patrocina essa live. Que é isso que ajuda a gente a fazer o melhor trabalho com muito amor e carinho para vocês. E aí, o que acontece, gente? Né? Tudo isso aqui que eu estou falando, inclusive, é muito polêmico, tá? Porque existe uma pegada relacionada a isso aqui, ó. Então, por exemplo, você tem aqui uma placa de fonte chaveada, você tem uma placa eletrônica de fonte chaveada de qualquer equipamento, de qualquer equipamento. Fonte chaveada, quando você vai aprender, quando você vai trabalhar com fonte chaveada, as fontes chaveadas estão nas placas de máquina de lavar, lava e seca, nas geladeiras, nos desktops, nos notebooks, nos ar-condicionado, em tudo quanto é tipo de equipamento do nosso dia a dia, não é verdade? As fontes chaveadas estão em tudo. E aí, imagina que
Você tem nessa fonte chaveada aqui, por exemplo, esse daqui, ó. A fonte chaveada, pessoal, quando você estuda ela, você sempre vai entender que existe uma malha primária da fonte chaveada e uma malha secundária. A malha primária é a malha que você vai alimentar na rede elétrica, né? Geralmente tensão da rede. E aí você tem o que aqui, ó, na malha primária? Dispositivo de proteção contra surto, você tem filtro EMI, você tem retificação, você tem o link DC, que é a parte de conversão do alternado em contínuo, já filtrado, né? Então, quem converte alternado em contínuo é a ponte retificadora. Quem filtra e estabiliza é o link DC, capacitor de filtro. Daqui, essa tensão, ela vai lá para um transformador Chopper, que é controlado por um MOSFET, que é controlado por um CI chaveador, que é o que vai mandar PWM no gate do MOSFET, para determinar se o primário do Chopper vai ficar mais ou menos tempo energizado, para induzir mais ou menos tensão nos enrolamentos secundários do transformador Chopper para ser uma determinada tensão na saída, que nesse caso aqui dessa fonte chaveada é de 12 volts ou até mesmo 18 volts. Tá bom? E aí, o que acontece? Existem equipamentos, né? Obrigado, gente, para a galera que falou que está fazendo sentido, tá? Obrigado, isso é muito importante. Tá bom? Isso é muito importante, ó, a galera que tá fazendo sentido, ó. Muito massa, galera. Obrigado pelo carinho, viu? É isso, é disso que eu preciso, tá? Porque senão a gente não faz sentido continuar a aula. Você tem que falar para mim se tá ok, se tá curtindo, tá aprendendo, deixa o like. Vamos para cima, tá? Tem uma coisa muito importante, que é o seguinte. Numa placa como essa daqui, vamos supor que esse CI aqui, que é o chaveador da fonte chaveada, ou o capacitor que está entupido de VCC e GND, por exemplo, esse capacitor aqui, ó, o C9102, que está estabilizando a tensão VCC de alimentação aqui do nosso CI chaveador da fonte chaveada, ou o C9104, capacitor aqui de 100 nanofarad para desacoplamento de ruídos. Vamos supor que esse capacitor aqui, ele entrou em curto, gente. Tá bom? Então vamos supor que esse capacitor, que está eliminando os ruídos lá entre o VC e GND do CI chaveador, da malha primária da sua fonte chaveada, entrou em curto. E ele é o defeito da fonte chaveada. Então ele é o defeito da sua placa que está aqui. Só que essa fonte chaveada aí, ela está em equipamentos que têm diferentes valores. Equipamentos que têm diferentes valores. Vamos lá? Ó. Vamos fazer a análise junto aqui. Ó. Então, você tem o equipamento. Você tem o equipamento A, que custa 2.000. Você tem o equipamento B, que custa 5.000. E você tem o equipamento C, que custa 10.000. E ambos eles têm a mesma fonte chaveada. Eles têm a mesma fonte chaveada. A mesma fonte chaveada. A responsabilidade técnica pelo equipamento que custa 2.000 é uma. Ao que custa 5.000 é muito mais do que o dobro da de 2.000. O que custa 10.000 é muito mais do que 5 vezes. É 5 vezes o que custa 2.000. O que custa 10.000, a responsabilidade técnica é 5 vezes maior do que a de 2.000. E aí você cai naquela situação do seguinte, ó. Ó, se liga. Presta muita atenção, vem comigo que você passa de ano. E vamos para cima. Você cai na seguinte situação, gente. O capacitor que entrou em curto é o C9104, de 100 nanofarad. É o mesmo defeito das 3 placas eletrônicas, é o mesmo defeito. E aí você cai aqui, ó. Ó. Capacitor cerâmico 100 nanofarad SMD. Ó, se liga. Aí você vai comprar o capacitor cerâmico de 100 nanofarad SMD, por exemplo, tá?
100 capacitores, esse é um simples exemplo aqui, tá, pessoal? Ó, 100 capacitores custam R$5. 100 capacitores custam R$5, gente. 100 capacitores custam R$5. Qual que é o valor desse capacitor, gente? Se fosse 10, sairia 50 centavos. Sai cerca de 5 centavos, 10 centavos cada capacitor. 5 centavos, 10 centavos cada capacitor. E aí, a questão que você vai fazer o seu orçamento, que você vai fazer o seu reparo, você não vai cobrar pelo preço do capacitor. Você não vai cobrar pelo preço do capacitor. Você vai cobrar pela expertise técnica, você vai cobrar pelo conhecimento que você tem, por você ser faixa preta em eletrônica, por todo o tempo gasto que você gastou para poder aprender eletrônica, pela sua mão de obra, pela sua técnica, pela manutenção e pelo reparo. Porque quando a gente fala de manutenção eletrônica, os componentes eletrônicos, eles são, na maioria das vezes, gente, muito baratos. Eles são muito baratos. Os componentes eletrônicos são muito baratos. Então, não faz sentido você injetar um valor proporcional ao valor gasto de equipamento. Equipamento não, componente insumo, tá? Porque não faz sentido. Então, se você vai gastar, por exemplo, 10 centavos na compra de um capacitor, que é o mesmo defeito de uma fonte chaveada, então você tem os 3 equipamentos que deram o mesmo defeito. Os 3 equipamentos deram o mesmo defeito. E os 3 é esse capacitorzinho aqui, ó, que custa 10 centavos. Aí você vai cobrar 5 conto, 10 conto, R$50 para fazer essa manutenção? A resposta é não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Qual que é a grande questão aqui, gente? Ó. Então, esses equipamentos custam esse valor aqui. O material vai custar 10 centavos aqui. O material vai custar 10 centavos aqui. O material vai custar 10 centavos aqui, ó. O fato é o seguinte: se você cobrar R$50 por uma manutenção, R$100 por uma manutenção, R$200 por uma manutenção, cada pessoa, gente, tem o livre-arbítrio. Você, como pessoa e profissional, você tem o livre-arbítrio para cobrar o quanto você quiser. Você pode cobrar o quanto você quiser. Só que, se você cobra merreca na sua manutenção eletrônica, o que vai acontecer, meus amigos e amados alunos da família Eletrônica Fácil? Se você cobra merreca na sua manutenção, você está desvalorizando o seu tempo. Se você cobra merreca na manutenção, você está desvalorizando o seu tempo. E sabe o que significa o nosso tempo? Sabe o que significa o seu tempo, gente? O seu tempo é o seu bem mais precioso, meu querido. Presta atenção no que eu estou te falando. O seu tempo é o seu bem mais precioso. Sabe por quê? Porque o seu tempo vai acabar. O seu tempo vai acabar, infelizmente. Seu tempo vai acabar. Não tem jeito. Se o seu tempo é precioso e o seu tempo vai acabar, se você cobrar merreca pelo tempo que você passou reparando o equipamento, você está jogando o seu tempo no lixo. É isso que você está fazendo. Que é a mesma coisa que estar jogando a sua vida no lixo também. Porque tempo da gente significa a vida da gente. É a nossa vida que está indo embora. Se é a sua vida que está indo embora, você vai jogar a sua vida fora para cobrar merreca na hora de reparar um equipamento eletrônico? Sendo que, para você achar o defeito,
Para chegar lá, você teve que fazer o curso de eletrônica fácil, digital e Arduino, soldagem de soldagem, teve que fazer um curso de especialização, passou noite sem dormir, teve que estudar pra caramba para chegar lá e cobrar 50, 100 conto, 200 conto, dependendo do equipamento. Você não pode fazer isso, gente. Senão você está jogando o seu tempo no lixo. No lixo. Deixa eu mostrar outra coisa importante aqui para vocês. Presta atenção. Deixa eu tentar achar aqui para vocês. Deixa eu ver se consigo achar aqui para vocês. Ó, presta atenção. Presta atenção no que o professor Rodolfo está falando aqui para vocês, ó. 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 Tá vendo esse cara aqui, ó? Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse aqui é o meu filho. Esse aqui é o meu filho. José Rodolfo. Esse é meu filho José Rodolfo. O meu bebê José Rodolfo. Quando eu falo isso aqui, eu até me emociono. Eu até me emociono quando eu falo isso aqui. Ó, pensa o seguinte. Pensa que você vai levar 1 hora para reparar uma placa eletrônica. E aí você vai cobrar merreca na hora de reparar a placa eletrônica, que é o seu trabalho. E aí você vai cobrar a merreca lá, e sabe o que vai acontecer? Essa hora, ó, é a hora que você podia estar com o seu filho. É a hora que você podia estar com a sua filha. Essa hora é a hora que você podia estar com a sua família. Você entende isso que eu estou te falando? Quando você trabalha, quando você se esforça, quando você tem que fazer um trampo legal, você trabalha para quê? Para sustentar a sua família. Você faz tudo pela sua família. É pelo meu filho que eu luto todo dia. É pelo meu filho que eu estou aqui ensinando eletrônica para vocês. É por isso que eu acordo todo dia, para compartilhar meu conhecimento. Para quê? Para trazer o melhor para minha família. E aí, quanto vale o seu tempo com a sua família? Você já parou para pensar isso? E aí não tem como não se emocionar quando você fala sobre isso aí. Hoje eu estou aqui, meu filho está nesse momento com a minha esposa. Mas onde que eu queria estar? Queria estar com ele nesse momento. Para poder curtir ele, para poder ensinar ele, educar ele. É o momento mais especial da sua vida, é o momento que você está com a sua família. Não tem, gente, como não se emocionar quando a gente fala disso aqui. E quando a gente fala família, é esposa, é pai, é mãe, é tio, é tia, é avô, é avó. Imagina que você mora com um avô e com uma avó que você ama demais, cara. Imagina, você mora com essas pessoas que você ama demais. Quando você está pegando o seu tempo e você está trabalhando e você cobra uma merreca para você fazer o seu reparo eletrônico, o que vai acontecer, gente? Se você podia estar com a sua família, com o seu avô e com a sua avó que você ama tanto, o tempo deles vai acabar. O tempo dos nossos vovôs e vovós vai acabar. E se você não está passando esse tempo com eles, esse tempo é o mais valioso para você. Então, quando você trabalha, ó, presta atenção, quando você está trabalhando, você está trocando o seu tempo por dinheiro. Você está trocando o seu bem mais valioso por dinheiro. E é o tempo com a família, o tempo mais valioso, gente. Então, a cada hora que eu estou aqui com vocês e faço o meu melhor para ensinar vocês com muito amor e carinho, eu estou trocando o tempo que eu poderia estar com meu filho, com a minha família, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, qualquer pessoa. Pela remuneração. Entendeu, gente? Então é por isso que vocês não podem ter, de jeito algum. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Faz sentido para vocês? Isso que eu estou falando aqui para vocês? Faz sentido? Se faz sentido, anota aqui para mim no campo de comentários, tá? Anota aqui para mim no campo de comentários se faz sentido aí para vocês. É porque não tem como não se emocionar. Né, amigão? Papai ama muito você, viu?
Se um dia você estiver assistindo esse vídeo, papai ama muito você. Então é isso, gente. É sobre isso. Então o seu tempo é o bem mais precioso, gente. Vai acabar. Isso é a única certeza que a gente tem. Então quando você pega o equipamento que custa 2.000, por mais que você... Cada nicho, gente, tem as suas particularidades. Cada nicho tem as suas particularidades. Mas você não pode se basear nos 10 centavos. Você tem que se basear em todas as lutas que você teve, todos os cursos que você tem que fazer, tudo que você teve que aprender, tudo que você teve que ralar, todos os problemas que você teve na sua vida para você chegar onde você chegou, para daí então você precificar o que você vai fazer. Então, ó, dica do professor Rodolfo: não se baseie no valor do material da eletrônica apenas para poder dar o seu orçamento. Tá bom? Lembra da regra dos 40%. Então, se o equipamento custa 2.000, o reparo vai poder custar até os seus R$800. Então, o valor máximo do reparo é 800. Mas aí você vai analisar quantas horas que você gastou, viabilidade da troca, para daí você poder dar o orçamento para o seu cliente. Aqui, até 2.000 no máximo. E aqui, 40% de até 4.000 na manutenção. Perfeito? Geralmente, pessoal, 30% roda muito bem. Então, se você cobrar aqui 30%, ó, R$600 no reparo, facilmente a pessoa vai fechar com você R$600 no reparo do equipamento. Porque daí a pessoa vai fazer, não adianta, gente, tudo é cálculo, tudo é matemática, tudo é matemática. Tudo é matemática na vida da gente, tá? Então, pô, o equipamento custa 2.000, nossa, R$600. Pô, vale a pena. Pô, vale a pena, cara. Vale a pena. Aqui, ó, equipamento custa 5.000. Nossa, ao invés de comprar outro, vou gastar apenas 1.500 lá no reparo com o Rodolfão, do Eletrônica Fácil. Puta, ó, se fosse comprar outro seria 10.000. Mas aqui, ó, o Rodolfão tá fazendo a manutenção a 3.000, por exemplo. Tá? 30%. Presta atenção no que o professor Rodolfo tá falando, ó. 30% é um percentual muito massa que você pode analisar e usar no seu dia a dia para que você possa estar fazendo os seus reparos eletrônicos e gerar um orçamento. É um percentual que a galera fecha muito. Tá bom? Mas aí vai depender muito da particularidade de cada nicho, tá? Beleza? Vamos lá, vamos ver a galera que falou que faz sentido aqui. E a galera falou aqui, ó. Caramba, professor, nunca tinha analisado por esse ponto de vista. Pois é, né, meu querido Carlos? Se parece com um certo professor Rodolfo. Valeu, meu querido. Obrigado pelo carinho, tá? Opa, Érico, um abraço, meu querido. Fala, professor Rodolfo. Verdade absoluta, você é fera. Obrigado pelo carinho, meu querido. Conhece um colega que cobra merreca, trabalha 24 horas e não vai para frente. Exatamente. Total sentido. Faz sentido. Você tem toda a razão. Obrigado, Alan. Obrigado pelo carinho, meu querido. Opa, bora. Já crava o dedo no like, galera. Vamos para cima, tá? Faz sentido quando chegar no final de semana tomar um chopp branco com a família. Excelente. O tempo não volta. Ensina muito quando não dá para voltar mais. Faz muito sentido. Muito sentido, professor. Já passei por vários dias treinando até de madrugada para aprender eletrônica. Boa, Ederson. Vamos para cima, tá? Professor Rodolfo, você é um ser humano fantástico. Parabéns, obrigado, Vânio. Deus abençoe, meu querido. Fundo do coração. Obrigado, tá? Então, pessoal, na hora de você dar o seu orçamento, usa a regra dos 30%. Usa a regra dos 30% que vai rodar muito bem. Você vai fechar muitas coisas, tá? Beleza? Pode mandar pergunta, Alan. Pode mandar, tá? Excelente aula de um excelente professor. Obrigado, Winston. Deus abençoe. Winston Churchill. Bom demais. Ó, vamos lá, gente.
E aí fica a pergunta, né? Ó. Fica a pergunta. Como ganhar R$ 1.000 gastando R$ 5? Como eu falei para vocês aqui em cima, ó, existem duas maneiras de você ganhar muita grana. Então, ó, se liga. A primeira é ganhar através de nichos com placas eletrônicas caras. Então, gente, quando você trabalha em nichos, quando você trabalha com nichos de placas eletrônicas extremamente caras, o que é uma placa cara, né? Aqui, assim, apareceu algo bem fora da curva. Então, por exemplo, apareceu aqui, ó, uma interface homem-máquina, olha só. Uma interface homem-máquina que custa R$ 51.800. Mas, por exemplo, quem trabalha com módulos automotivos sabe que tem módulos aí que custam R$ 4.000 ou mais. Quando você trabalha com ar-condicionado, vai ter placas eletrônicas que podem chegar até os seus R$ 10.000, dependendo da potência dos BTUs, do nível de trabalho do ar-condicionado. Ar-condicionado, né? Então as placas eletrônicas podem variar de R$ 500 até R$ 10.000. Vai depender do tamanho do ar-condicionado. Se é um ar-condicionado industrial, tá bom? Beleza? Quando você trabalha com MacBook, notebook da Apple, né, gente? Tem MacBook aí de 10 mil. Tem ou não tem? Tem. Quando você trabalha com iPhone, deve ter iPhone de 10 mil também, ou mais. Quando você trabalha com placas eletrônicas de máquinas industriais, vai ter placas aí que custam 2 mil. Inversor de frequência, soft starter, tá bom? Então, gente, em geral, o que acontece? Ó, o Marco Aurélio acabou de falar aqui, ó, que caixas de guitarra, né? Muito bem lembrado, tá? Mesas de som e caixas em geral aí, R$ 5.000. Olha lá, mesas de som, R$ 500.000, né? Então, gente, quando você trabalha com placas eletrônicas de nichos extremamente caros, com poucos reparos, você irá ganhar mais dinheiro. Com poucos reparos, você vai ganhar mais dinheiro. Então, anota aqui para mim no campo de comentários, só para eu te conhecer melhor. Tá bom? Então, Ariel aqui, ó, pedaleiras aí de 2 mil a 25 mil reais. Perfeito, tá? Beleza? Até perdi o fim da meada aqui. Ah, é legal. Ó, anota aqui para mim no campo de comentários. Anota nos comentários. Qual é o nicho que você quer atuar? Anota aí para mim. Anota aí para mim, gente. Anota nos comentários qual o nicho que você quer atuar aí, para eu te conhecer melhor. Vamos lá. Anota aí. Qual que é o nicho que você quer atuar? Só para eu te conhecer melhor. Vamos para cima, tá? O Hélio comentou aqui, ó. Fiz o curso de eletrônica fácil e de solda. Aprendi muito. Sempre que posso as lives, se puderem, façam o curso. Um verdadeiro ganho. Obrigado, Hélio. Deus abençoe muito pelo carinho, meu querido. Vamos que vamos, Hélio. Vamos para cima. A gente fica muito feliz de saber que os nossos cursos fizeram toda a diferença na sua vida
pessoal e profissional, viu, meu querido? Tamo junto, conta comigo. Vamos para cima, Hélio. Obrigado pelo carinho, tá? Equipamentos médicos, né? Então, putz, 45K. Equipamentos de áudio profissional, de segurança, consoles de PlayStation, computador pedaleira, placas eletrônicas de ar-condicionado inverter, máquinas hospitalares. Vamos para cima. Show de bola. Muito bom. Equipamentos de alta precisão. Show de bola, top de linha, sensacional. Equipamentos de áudio. Só uma pergunta, qual que é o valor do curso? Ô, Alan, vou passar para vocês no final da live, tá bom? O valor do treinamento. Eu vou te dar um presente especial também, tá? Máquinas a laser, games, impressoras, placas de drones, inversor de frequência, eletrônica de eletrodomésticos. Sei muito pouco de eletrônica, mas tem um amigo que está dando muito bem com reparo de máquinas hospitalares, exatamente. Equipamentos caros, né, pessoal? Tá bom, gente? Então, equipamentos caros. Qual que é que eu vou para o curso daqui a pouco, tá? Alan, clicando no link aqui do comentário fixado, tá? Do chat ao vivo, comentário fixado do chat ao vivo na descrição, vai ter todos os treinamentos de eletrônica fácil, tá bom, Alan? Beleza? Mas o curso de eletrônica fácil custa 12 parcelinhas de 79, tá? Beleza? Então, só para você conhecer, né, o curso de eletrônica fácil custa 12 parcelinhas de 79, tá bom? Beleza? Fechou? Muito bem, gente. Então tá aí, ó. Então, nesses nichos mais caros, o que vai acontecer? Com poucos reparos, você vai ganhar mais dinheiro. Então, por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar com MacBook. Vai trabalhar com MacBook. Legal. Então, com MacBook, vai ter MacBook que custa 5 mil. Vai ter MacBook que custa 7 mil. Vai ter MacBook que custa 10 mil ou mais, né, gente? Perfeito? Então, quer dizer que aqui, ó, você pode ganhar cerca de até 1.500 aí numa manutenção. Aqui você vai ganhar até 2.100 numa manutenção, considerando o fator de 30%, tá, gente? E aqui até 3 mil numa manutenção. Então, olha que interessante. Se você aprende eletrônica do zero, rumo à faixa preta. Se você aprende eletrônica, gente, do zero, começa a fazer os primeiros reparos. E você arrumar 3 placas de MacBook, 3 MacBooks no mês. Se você arrumar 3 MacBooks no mês, qual que seria a sua renda extra aqui, gente? Soma aí, ó. Se você arrumar aí 3 MacBooks como esses aqui, ó. 3 mais 2, 100, 5 e 100. Mais 1.500. 5 e 100. Mais 1.500. 6.600, né? É isso? Olha lá. Tá bom essa renda extra aqui para você, ó? Tá boa esta renda extra? O que vocês acham? Anota aí para mim no campo de comentários se tá bom para você, gente. Tá boa essa renda extra aí para vocês? Opa, meu querido. Daí é um assunto da próxima live. Mas tudo começa em você arrumando para a galera que te conhece. Mas é um assunto de uma outra live, tá bom, Alan? Fechou? E aí, tá boa essa renda extra para vocês, gente? Quem gostaria de ter essa renda extra aí? Anota aí para mim no campo de comentários. E aí? Tá boa essa renda extra para vocês, gente? De 6.600 por mês? Você deve estar pensando assim, professor Rodolfo, essa não seria minha renda extra, essa seria minha renda principal. E aí eu jogo fácil, fora o trabalho que eu faço atualmente, só para viver de eletrônica. Você não está pensando assim? Muitos de vocês não estão pensando assim? Sim, opa! Aí, ó. Fechou? Olha lá. Rapaz, não sou ganancioso. Uma renda extra de 2K seria uma bênção. Pois é, gente. Então, por exemplo, se a renda extra de 2K já tá bom, você arrumando uma placa, um MacBook por mês já tá top. E aqui, gente, não é só MacBook, tá? Então, a galera que trabalha na área de mercado automotivo,
Então, por exemplo, a galera do ar-condicionado. Vamos lá, ó. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Então, ar-condicionado vai ter placas aí que vão custar, por exemplo, R$600. Vão ter placas que vão custar R$1.000. Vão ter placas que vão custar R$1.500, por exemplo. Então, vamos supor que você aplica a regra do 30% no valor do seu reparo. Ó. Então, você repara uma placa dessa daqui, 30% você cobra R$200, por exemplo. Aí você arruma uma dessa daqui e aí você ganha R$300. E aí você, é claro, tem custo de instalação ainda, né, gente? Muito mais, tá? Ó. E aqui, você, R$450, por exemplo. Quanto já deu aqui, ó? Então, 200 mais 300, 500 mais 450. Só que já deu R$1.000, ó. Então, deu R$1.000 de renda extra. R$1.000 de renda extra. Reparando 3 placas eletrônicas, tá bom? E aí, quanto que você vai gastar para reparar isso daí, gente? Muito menos do que R$50. Tá bom? Na verdade, o título da live é assim, né? Como ganhar R$1.000 gastando R$5, tá? Mas a questão que você tem que entender é o quê? Não é sobre o componente, o preço do valor do componente que você troca, e sim sobre a expertise que você tem e o valor do equipamento que você está reparando. É simples assim, tá? Por quê? Por causa da responsabilidade técnica, tá? Beleza? Eu, mais sendo faixa preta, sendo concurso de eletrônica fácil. Bom demais, José. Vamos para cima, tá? Então, gente, onde que o professor Rodolfo quis chegar com essa masterclass aqui? Que quando você pega e você domina e aprende eletrônica do zero, então quando você aprende eletrônica do zero, então quando você fica expert em reparar fonte chaveada, quando você fica expert em reparar módulo automotivo, quando você fica expert em reparar notebook, iPhone, MacBook, seja reparar o que for, tá? Você vai reparar o que for. Não é sobre o preço do componente eletrônico que você está trocando. Então pode ser que você repare um MacBook e você ganhe 2.000 no reparo do MacBook gastando R$1. Em uma placa só. E isso não é alograr o cliente. Se o cliente tem um MacBook de 10 conto e gasta 2.000 no reparo, ele vai pagar muito feliz, porque o prejuízo poderia ser muito maior. E pode ser que você tenha gasto apenas R$1 com componente eletrônico. Porque a questão não é sobre o preço do componente eletrônico. E aí eu vou anotar aqui para vocês, ó. A questão do valor do reparo não é sobre o valor do componente eletrônico. E sim sobre a responsabilidade técnica e o valor do equipamento. Saiu equipamento, tá, gente? Mas considera equipamento, tá bom? Grava isso, tatua isso na sua cabeça, por favor. A questão do valor do reparo eletrônico não é sobre o valor do componente eletrônico que queimou, que você vai trocar, ou dos componentes, e sim sobre a responsabilidade técnica e o valor do equipamento que você está arrumando. Tatua isso aí na sua cabeça, pelo amor de Deus, tá? Beleza? Fechou? Beleza? E anota aqui para mim no campo de comentários, tira um print, isso é muito importante, e grava isso aqui, isso é muito importante, tá? Fechou? Bom, agora que você entendeu que não é sobre o valor do componente, e sim sobre o valor da placa e da responsabilidade técnica, o professor Rodolfo citou aqui o que, gente? A primeira maneira de você ganhar grana, ó, certo? Tá bom? Então você está ganhando grana como? Reparando equipamentos com placas eletrônicas caras. Certo? Beleza? Qual que é a segunda maneira, gente? Quando você trabalha com equipamentos com placas eletrônicas caras, você vai reparar menos placas e vai ganhar mais. Porém, quando você está começando no mundo de eletrônica, então você está começando na área de eletrônica, né? Está começando, beleza. Pode ser que você repare placas eletrônicas mais baratas.
Então, por exemplo, placas eletrônicas de micro-ondas. Micro-ondas. Placas eletrônicas de máquina de lavar. E outros eletrodomésticos. Quando você tem equipamentos eletrodomésticos e quando você tem placas eletrônicas que são baratas, gente, você não vai conseguir ganhar com pouca quantidade de reparo, você vai ganhar com maior quantidade de reparo. Certo? Então, por exemplo, você tem equipamentos. Então, você tem equipamentos que custam R$1.000. Então, você vai reparar equipamentos que custam R$1.000. Equipamentos que custam R$700. Equipamentos que custam R$1.500. O que acontece, gente? Se você aplicar a regra do 30%, um valor de um reparo no equipamento é de R$1.000, então um forno, né? Então você tem um forno, você tem um air fryer aí, ultra mega sofisticado, você tem um micro-ondas, você tem máquina de lavar, tá? Então com valores baixos, R$1.700, R$1.500, ou até mesmo uma TV de R$1.500, tá? Aqui nesse reparo, possivelmente você vai ganhar no máximo R$300. E aqui, R$210. E aqui embaixo, no máximo você vai poder cobrar aí cerca dos seus R$450. Para poder fechar negócio. Porque se não for assim, a pessoa não vai fechar com você. Tá bom? Beleza? Muito bem lembrado, né? Então, por exemplo. Então, outro nicho também, ó. Então, placas de automação de portão, né? Então, o Wagner falou aqui, ó, placas de automação de portão, piscininha, Rossi, né? Tem dentro do curso de eletrônica fácil, tá, Wagner? A gente faz várias manutenções lá no curso usando placas de automação de portão, tá? Beleza? Placa de automação de portão. Então, um nicho também que as placas, os equipamentos não são tão caros. E aí você não vai conseguir faturar tanto. Então, você tem que reparar em mais quantidade para poder gerar mais renda extra. Só que como são circuitos eletrônicos mais simples, você repara mais rápido. Então, quanto menor é o equipamento e mais simples é a placa, menos você vai ganhar por placa. Mas como você vai reparar mais equipamentos, você também consegue fazer uma renda extra sensacional de forma show de bola. Tá bom? Beleza? E é claro, a gente fala ganha menos, né? Mas, por exemplo, só aqui, ó, já dá 300, 510, já dá quase R$1.000 aqui também. Só aqui já dá quase R$1.000 também de renda extra, tá? E possivelmente você vai gastar menos aí do que 5, 10 reais de material, tá bom? Beleza, pessoal? Então, essa é a regra, gente. Esses são os dois caminhos que você tem que seguir. Caminho número 1, placas e equipamentos caros. Placas caras, equipamentos caros, vai gerar mais renda extra, reparando menos. Equipamentos baratos, micro-ondas, máquina de lavar, placa de automação de portão, equipamentos mais baratos. Você vai ganhar menos por placa, então tem que reparar mais placas. Mas como o circuito é mais simples, você vai reparar mais rápido, você ganha mais no volume. E em qualquer tipo desses casos que eu estou te falando aqui, faz todo sentido você ganhar R$1.000 no reparo gastando R$5 ou menos. Porque não é sobre o preço do componente, o componente é barato, e sim sobre a expertise técnica, responsabilidade técnica sobre o valor do equipamento que você está reparando, tá? Beleza? Professor, eu compro placas no ferro velho e sempre algumas dão reparo e dão um bom lucro. Pago R$15 e revendo por R$200, R$300. Melhor que isso, só 2 disso, Ederson. Parabéns demais, meu querido. Vamos para cima, tá? Placa de ar-condicionado VRF são bem caras. Perfeito, Danilo. Perfeito, meu querido. Gente, a aula fez sentido para vocês? Que agora eu tenho um presente para dar para vocês, tá, gente? A aula fez sentido porque agora eu tenho um presente para vocês, tá? A aula fez sentido? Vocês querem um presente? Anota aí para mim no campo de comentários. Fez sentido, professor? Aula top. Quero um presente. Vamos lá, vamos para cima.
Ô, filhão, papai ama você, cara. E José Rodolfo. Vamos lá, vamos para cima, gente. Tudo pela nossa família. Tudo pela nossa família. Vamos para cima. Sim, a aula fez sentido. Bom demais. Vicente falou que sim. Fez muito sentido, aula top demais. Vamos lá, Fabiano, um abraço, meu querido. Sim, fez sentido. Abriu a mente, gente? Abriu a mente de vocês? Olha lá, abriu minha mente. Ganhei meu dia, Rafael. Você falando que abriu a sua mente, ganhei meu dia, meu querido. Professor, você é o cara, faz muito sentido. Obrigado, meu querido. Vamos para cima, tá? Galera do Espírito Santo, bom demais. Perfeito, gente. Olha lá, abriu a minha mente para dar orçamento. Show de bola, Ederson. Vamos para cima, tá? Aí eu quero fazer uma pergunta. Quem quer ganhar um presente do professor Rodolfo? Nota aí. Quero presente aí no campo de comentários. Vamos lá. Quem quer ganhar um presente? Anota aí no campo de comentários. Anota aí. Quem quer ganhar um presente? Vamos lá. Quero só ver a galera que está comprometida. Quero só ver. Esse presente eu só dou no final das minhas masterclasses ao vivo. E só libero para a galera que está ao vivo. Depois acaba, hein? Só para a galera que está ao vivo com a gente. Olha lá, ó. E bora cravar o dedo no like, galera. Vamos para cima. Bom demais. Boa! Quero presente. Opa! Bom demais. Vamos para cima. Show! Gente, então quem quer presente, vai colocando aí quero um presente. Enquanto vocês vão falando aí quero presente, o professor Rodolfo vai mandar o presente aqui para vocês, tá? Vamos lá, ó. Meus queridos, então, ó, se você acessar, gente, o link aqui da descrição do vídeo, acessando o link aqui da descrição do vídeo, aqui na descrição do vídeo, comentário fixado aqui em cima, lá embaixo nos comentários vai ter um link especial com o presente que eu vou dar aqui para vocês, tá? Que presente é esse, gente? Acessando o cursoseletronicafácil.com.br, aí no link que você vai acessar como presente, vão ter todos os cursos e treinamentos Eletrônica Fácil. Curso de Eletrônica Fácil. No curso de Eletrônica Fácil você aprende eletrônica do zero mesmo, do zero mesmo. Aprende eletrônica do zero, aprende a base da eletrônica, aprende sobre os componentes, sobre quais são os componentes, qual a importância deles, como eles funcionam, como testar com multímetro, como testar com osciloscópio, como soldar, como você usar estratégias de manutenção de forma geral em placas eletrônicas para fazer seus primeiros reparos de placa. Então você sai do zero rumo aos primeiros reparos de placa com o nosso curso de Eletrônica Fácil. Curso digital e Arduino para iniciantes, onde você aprende como que funciona todo o processamento e gestão do funcionamento da placa eletrônica dentro dos equipamentos. Então, todo equipamento para funcionar precisa de eletrônica digital, que é o cérebro eletrônico dos microcontroladores, microprocessadores, memórias. E a gente está aqui para abrir a sua mente no curso de eletrônica digital e Arduino para iniciantes. Soldagem e dessoldagem eletrônica, que é crucial para qualquer pessoa reparar qualquer placa e arrumar, precisa soldar e dessoldar muito bem. E como reparar resina de silicone em placas eletrônicas de máquina de lavar e reparar e restaurar também, fazer uma novinha em folha, tá? Para você que quer aprender eletrônica do zero, então quer aprender eletrônica do zero, rumo à faixa preta, você vai clicar nesse botão aqui, ó. Quero mais informações aqui do curso de Eletrônica Fácil, tá? Beleza? E o curso de Eletrônica Fácil? Olha lá, o Pisa falou aqui, ó. Presente é comigo mesmo, quero sim, com certeza. Boa, quero presente, vamos para cima, tá? Qual é o investimento no curso de Eletrônica Fácil, gente? 12 parcelinhas de R$ 79,92. Então, o valor natural do curso de Eletrônica Fácil
é 12 parcelinhas de R$ 79,92. 12 vezes R$ 79,92, que é o valor de uma pizza e uma Coca-Cola por mês que você investe no seu conhecimento para aprender eletrônica do zero, rumo à faixa preta, terminando o curso fazendo seus primeiros reparos de placa eletrônica, tá? 12 parcelinhas de R$ 79,92, que já não é um valor super alto, visto que durante o curso você vai aprendendo, evoluindo e crescendo. Se você fizer seus primeiros reparos, um reparo muitas vezes já paga o próprio curso. Tem aluno Eletrônica Fácil aí ao vivo? Se tem aluno Eletrônica Fácil ao vivo, fala aí se você curte o curso é top. Fala aí pra galera se o curso é top, se vale a pena. Nota aí se o curso vale a pena, aí no campo de comentários, tá? Então, investimento no curso de Eletrônica Fácil, 12 vezes de R$ 79, ou R$ 796 à vista, tá? Aqui tem tudo sobre o curso, tá, gente? Os módulos do curso, tem vídeos de depoimentos, tá? Tudo sobre o curso tá aqui. Para você se inscrever no curso hoje, para você se inscrever até meia-noite no curso, você vai clicar aqui no botão comprar agora. E o professor Rodolfo vai te dar um presentão agora. Válido por tempo limitado, tá? Beleza? Então você vai clicar no botão comprar agora. Clicou no botão comprar agora, gente. Você vai digitar os seus dados aí de inscrição, tá? Então, nome, e-mail, né? O seu telefone. E aí vai aparecer essa tela aqui, ó. Que é a tela de inscrição no curso. Olha lá, ó. Vale a pena, curso top, recomendo a todos. Vamos para cima. Estou começando agora, as aulas são didáticas demais. Show de bola. Opa! Sou aluno, estou começando, vamos para cima. Sim, o curso é top, o melhor da internet. Sim, o curso é top, muito bom. Bom demais, meu querido Vânio. Obrigado pelo carinho, Vânio. Vamos para cima. Obrigado, Marcelo Assis. Tamo junto. Obrigado, Luiz Otávio, pelo carinho. Deus abençoe. Obrigado, Fabiano. Tamo junto. Conta comigo. Obrigado, Vladimir. Tamo junto. Vamos para cima. Vale muito a pena, né, Pisa? Tamo junto. Vamos para cima. E para você que vai se tornar aluno até meia-noite, o professor Rodolfo tem um presentão, que é o cupom que eu gero quando estou ao vivo. Aqui no campo de cupom de desconto, você vai digitar Live 100 e vai clicar em enviar. Quando você digitar Live 100 e clicar em enviar, vai aparecer assim, ó, cupom adicionado com sucesso. E aí o curso, ao invés de 796, ele vai ficar apenas 696. Então, de 796 por apenas 696 e você ganha R$100 de desconto para fazer o seu curso de eletrônica fácil, começar a aprender eletrônica do zero, rumo à faixa preta. Então, com o cupom LIVE100, gente. Então, não esqueça de digitar o cupom LIVE100. Quando você digita o cupom LIVE100, você vai ganhar R$100 de desconto para se inscrever no curso de eletrônica fácil até a meia-noite. E o link está aqui, ó. Estou digitando aqui no chat ao vivo aí para vocês, tá? Ó, para você não se perder, ó. Fechou? Então, clicando no link que está aí no chat ao vivo. Deixa eu ver se foi aqui para a galera. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Você clicando aí no link que está no chat ao vivo, você vai poder fazer a sua inscrição no curso de eletrônica fácil, sendo do zero rumo à faixa preta. E dito o cupom LIVE100, você vai ganhar R$100 de desconto até meia-noite, tá? E para quem se inscrever no curso de eletrônica fácil, ainda tem mais um presente depois. Então eu vou te dar mais um presente na tela a seguir do curso de eletrônica fácil. Se você ganhou um presente agora, depois que você se inscrever no curso agora, na tela seguinte, vem um presente, pode ser que seja melhor e maior ainda, na segunda tela. Mas só para quem se inscrever no curso de eletrônica fácil até meia-noite. Usando o cupom LIVE100 para ganhar R$100 de desconto. Tá aí, gente! Melhor oportunidade que essa para você sair do zero rumo à faixa preta no mundo da eletrônica. Clica no link aqui na descrição do vídeo, comentário fixado. Clica no link do chat ao vivo. E eu vejo vocês na próxima live, na próxima Masterclass,
para te tornar um faixa preta no mundo da eletrônica, saindo do absoluto zero mesmo. Fechou? Valeu a pena, gente? Valeu a pena? Valeu a pena? Anota aqui para mim no campo de comentários. Valeu a pena? Valeu a pena essa Masterclass top? Valeu a pena essa live, essa Masterclass ao vivo top? Anota aqui para mim no campo de comentários se valeu a pena. Eu espero que você possa aprender eletrônica de forma show de bola com a gente. Sair do zero rumo à faixa preta. Que você possa ganhar mais dinheiro, para que você possa cobrar melhor, para que você possa reparar mais placas eletrônicas, para que você possa ter muito conhecimento e valorizar o seu bem mais importante hoje, que é o seu tempo. Pode ter total certeza, tá? Estou cursando eletrônica fácil, muito bom. Valeu, Paulo! Obrigado pelo carinho. Valeu, Vicente! Tamo junto, gente. Dúvidas e perguntas, gente, que ficaram, deixa aqui no campo de comentários que a gente responde daí numa próxima live, pode ser? Fechou? Valeu demais! Uma faixa preta, obrigado pelo carinho, Fabiano. Com certeza valeu a pena. Obrigado, Hermógenes. Tamo junto, tá? O link para você buscar a faixa preta usando o cupom LIVE100 está aqui no chat, está aqui no campo de comentários. É só clicar nesse link super top, super especial. Vejo vocês na nossa próxima live. Tamo junto, galera. Vamos que vamos. Obrigado por tudo, pelo carinho, por tudo que vocês significam para mim. Lembra sempre que sozinho você vai rápido para qualquer lugar, mas você cansa. Mas somente acompanhado que você sempre chega muito mais longe. Lembra sempre também que é na intensidade que mora o rompimento da sua limitação. Então, para você romper as suas dificuldades, suas limitações, você precisa ser intenso. Quanto mais intenso você for, mais energia, mais faixa preta você será e mais rompimentos das suas dificuldades você terá na sua vida. E sonhos determinam o que você quer. Mas são as suas ações que determinam onde você vai chegar. Então não adianta só sonhar, tem que ir para cima, tem que realizar. Links aí na descrição do vídeo, vejo vocês na próxima live, contem comigo sempre. Obrigado do fundo do coração por tudo que vocês significam para mim. Deus abençoe a todos, vamos que vamos. Valorize o seu tempo, cobre o valor justo. Bora ganhar seus primeiros R$1.000 com manutenção eletrônica. Tamo junto e vamos para cima. Até mais. Tchau.